Vamos lá então. Classifique as sentenças a seguir em verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta. Bora lá. Deixa eu dar uma ampliada aqui. O número 12 terços é inteiro. Verdadeiro ou falso? E aí? Falso? É verdadeiro. Por que é verdadeiro? A justificativa? A divisão é exata, gente. É uma divisão exata. Então você pode colocar isso como uma resposta. É uma divisão exata. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então 4 é um número inteiro. Todo número inteiro é natural. E aí? Verdadeiro ou falso? Todo número inteiro é natural. O que é que você pode me dizer do número menos 2? Pois é. Mas aqui ele está classificando como todo número inteiro, então ele está abrangendo tudo. Então é falso. Por exemplo, menos 2 é inteiro e não é natural. Ok? O número 7 terços é racional. Qual é a justificativa aqui de todo número inteiro? Pelo menos menos 2, bota assim, ó, menos 2 é inteiro e não natural. Então eu não posso dizer que todo número inteiro é natural. O número 7 terços é racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Se está escrito na forma de fração, é racional. Raiz quadrada de 2 menos 1 é real. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, lógico. Então, eu tenho uma raiz quadrada, que é um número irracional. Lembro da aula passada? A junção do conjunto dos números racionais e irracionais, eu vou ter o conjunto dos números reais. Então, eu tenho simplesmente uma subtração entre um número irracional menos um número racional. É um número real, sim. Então, o resultado disso é um número real. O número 0 é racional. Verdadeiro ou falso? Zero faz parte de qual conjunto, gente? Do conjunto dos números naturais. Ele é natural, ele é inteiro. Portanto, se eu posso representar o zero, como é que eu posso representar o zero como um número, como uma fração? Se eu pegar zero dividido por 2, é igual a zero. Se eu posso escrever o número zero na forma de fração, por exemplo, essa divisão daqui, então ele é racional. É verdadeiro, sim. Cuidado, muito cuidado. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso daqui, ó, não pertence, ou, aliás, desculpe, não existe no conjunto dos números reais. Ok? Não é aceito uma divisão por zero. Vamos continuando. Questão de número 20. Escreva dois números para cada um dos itens apresentados a seguir. Números naturais maiores que 288 e menores que 675. Isso é fácil. Pronto, 540, 415. Pronto, isso aqui é fácil. Inteiros maiores que menos 10 e menores que menos 6. Menos 8. Outro. E menos 7, pronto.
menos 9, menos 8, menos 7. São inteiros. Todos eles são maiores que menos 10 e menores que menos 6. Bora lá. Racionais maiores que 0,3, é isso? E menores que 15 sétimos. E aí, esse 15 sétimos, o ideal é eu fazer a divisão entre eles. 15 dividido por 7 dá quanto? 15 dividido por 7 dá 2, quanto aí? 15 dividido por 7 dá 2, sobra 1. Pronto. Então, 2,14, então vai ficar 2,1. Então, eu tenho que ser número racional maior do que 0,3 e menores que 2,1. Zero vírgula nove, não é isso? É maior do que 0,3. Menores do que 2,1. Ficou meio que esquisito isso, né? Porque a gente não tem como encontrar entre. Teria que ser menores que 0,3. Eu acho que essa questão aí foi formulada errada, essa letra C. Ela tem uma formulação errada. Teria que ser menores que 0,3 e maiores que 2,1. Para poder a gente encontrar os números que estão entre eles. Acho que essa questão foi formulada errada. Mas 0,9 é maior do que 0,3. Só que não é menor do que 2,1. Entendeu qual é o erro da questão? Ela tem um problema. Eu acho que essa questão foi formulada de forma errada. Mas a gente vai acatar a resposta individual. Maiores que 0,3, vamos colocar aqui, 0,9. Pronto. E menores do que 15 sétimos, 2,1, não é isso? Eu posso colocar um número que dê 2 exatos. Menores do que, eu posso colocar em forma de fração. 14 sétimos, dá 2. Ele é um número racional. E é também um número inteiro. E ele é menor do que 15 sétimos, já que 15 sétimos dá aproximadamente 2,1. Entendeu? Só para colocar um na forma fracionária. Irracionais maiores que 2,3. Está vendo aí que a letra D está certinho? Maiores que 0,3 e menores que raiz quadrada de 50. Aí ficou ótimo. Essa letra C está errada mesmo. E aí, diga aí. Irracional. Raiz de? Raiz quadrada de 7. Muito bem. Raiz de 32. Ninguém pensa no π, né? Π também tá entre 3,14, não é isso? Tá entre esses números. Outro número que vocês também não estão pensando. Quanto é que vale o φ? Lembra dele? Oi? O φ. Aquele simbolozinho, ó. Não, φ é esse aqui. Outro número irracional que vocês aprenderam. Vocês não anotaram em canto nenhum aí o φ? 1, isso. Também seria um número irracional. Que estaria, porque 1,6 é maior do que 1,4, que é a raiz quadrada de 2, não é isso? Então você poderia ter colocado ele aqui também, ó, esse φ. Diga, Eduardo, você falou alguma coisa? Ah, certo. Tudo bem. Bora lá. Reais. Agora pode qualquer número. Ok? Exceto a raiz quadrada de um número negativo. Uma raiz que tem um índice par de um número negativo. Maiores que π. Não é isso?
e menores do que 31 terços. Π é 3,14, a gente já sabe. E 31 terços, ele equivale a quanto? Dá 10, alguma coisa, não é isso? 10, alguma coisa. Então vamos arredondar para 10 números reais maiores que 3,14. Vamos lá. Raiz quadrada de... Diga aí. Um número que seja raiz. Pode ser raiz exata, gente, porque raiz exata é um número real. Cuidado que ele está falando de número real, então se expande bastante. Então pode ser um número natural, pode ser um número inteiro. Só que esse número inteiro tem que ser positivo, porque ó, ele tem que estar entre π e 31 terços. Aí tem que ter cuidado, não posso colocar um número negativo, que não vai estar entre esses números. Pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, ou pode ser um número irracional. Então, é real. Então, não fiquem presos a detalhes, não. Então, esse número que vocês colocaram aqui, 2,7, ele estaria entre π. Raiz quadrada de 7 seria 2, alguma coisa. Não é isso? Então, já não estaria. Então, por exemplo, raiz quadrada de 12, por exemplo, ou raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 17. Vamos botar aqui, raiz quadrada de 20. Pronto, um número real e irracional. E eu posso colocar simplesmente o número 9, que é um número natural. Entendeu? Tá aí a resposta. Esse aqui fizemos na última aula, não foi? Ainda bem. Vamos lá. Página 34 agora. Bom, gente, eu estou vendo que muitos de vocês estão colocando... Isso é normal no início, mas algumas tarefas na quinta-feira mesmo eu devolvi, porque eu sei que tem gente caçando, e eu sabia que isso ia acontecer, caçando resposta na internet. Só que está caçando na internet as respostas, está se despreocupando de observar se realmente é a mesma coisa. Não está nem verificando, e está colocando simplesmente a resposta. Então eu devolvi a atividade pontuada porque, primeiro, não está postando cálculo, segundo, porque tem respostas exatas, e eu estou avisando para vocês agora. Olhe, não vou devolver mais tarefa nenhuma. Se quiser que eu devolva a sua tarefa hoje, avisa lá no chat. Professor, devolva a minha tarefa que eu vou observar e vou ver direitinho. Porque eu não vou devolver mais. Eu acho que vocês estão despreocupados de ficar olhando para ver se está tudo certinho, se está postando o cálculo corretamente. Tenham muito cuidado. Eu sei e eu vi, ok? Algumas respostas eram as respostas que estavam caçadas da internet. Não tinham cálculos e não eram as respostas corretas. Então, se quiser que eu devolva, me informe lá no chat. Professor, devolve aí, eu vou olhar direitinho, depois envio de novo. Certo? Então, eu estou dando essa chance hoje, dá uma olhadinha lá direitinho. Depois eu não vou devolver mais, eu já vou corrigir, já vou começar a corrigir de quem está enviando. Diga. Quem foi que falou? Diga aí. Sim.
Pronto. Isso. Não tem. Pronto. Então, só preencha, porque aí eu tenho que te devolver uma nota ali. Entende? Como eu tenho que te devolver uma nota ali, eu preciso que você pelo menos preencha. Você bota assim, ó, no caderno, no caderno, no caderno. Ou no anexo. Isso. Aí você bota lá no caderno que eu vou. Porque, na verdade, eu não corrijo por ali. Mas eu preciso dar a nota ali para vocês saberem qual foi a nota, porque senão não tenho como dar uma nota, certo? Então, coloca lá, aí eu só corrijo pelos cálculos de vocês e posto nota lá. Entenderam? Então, se quiser que eu devolva, me envie lá no chat. Professor, devolve a minha tarefa que eu vou olhar direitinho. Tudo bem? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Bom, questão 1, da página 32. Eu passei essa questão, agora eu fiquei confuso. É 34, né? 32, não. Não, essa é 34. Eu que botei o número errado. Eu que botei o número errado aí. Pronto, eu botei a página errada aí no slide. Em 2020, ao anunciar um smartphone, um fabricante afirmou que o processador era 45% mais rápido que o equipado no modelo anterior, lançado em 2019. Em um novo anúncio, em 2021, os mesmos fabricantes que afirmou que o mais recente smartphone tinha um processador 35% mais rápido que o instalado no modelo anterior, lançado em 2020. Considerando os dados informados pelo fabricante, de quanto foi o ganho percentual de processamento acumulado nos 2 anos, então é um percentual em cima de um percentual, não é isso? Percentual. Então, teve um aumento primeiro de 45%, depois teve um aumento de 35%. Pronto. Então, o primeiro aumento, lembra que eu falei na aula anterior, gente, você já pode fazer assim. 100%, que é, vamos dizer, o smartphone, ele é 100%. Se ele teve um ganho, mais 45%. Então, 145%, que equivale ao quê? Aumento de 45% significa que eu vou multiplicar por 1,45. Então, bora lá. Vamos botar aqui. Então, aumento é o primeiro, não é isso? Primeiro aumento de 45% significa que eu vou multiplicar por 1,45. Eu já vou obter a resposta. Depois ele teve mais um aumento. O segundo aumento agora de 35, não é isso? 35%. Então eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 1,35. Aí ele já vai me dar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1,45 vezes 1,35. Olha o que eu falei para vocês, vocês vão precisar muito da calculadora, viu? A partir de agora nessa parte de financeira. Porque alguns cálculos, principalmente que a gente vai trabalhar com potência, daqui a pouco, com potência de números decimais. Então, a potência pode vir um número muito alto. Então, calculadora vai ser bem necessário para vocês. Bora lá, quanto é que dessa multiplicação aqui? 1,45 vezes 1,35. 1,9575. O que a gente tem que entender é que essa parte inteira daqui, 1, é que ele está acima, esse 95,75, ele está acima de 100%. Lembra? Esse 45 aqui, ó, é 100 mais 45, que dá 145%, ou seja, 145%, quando a gente transforma ele em decimal, ó, ele fica 1,45. Por isso que a gente colocou aqui direto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, esse ganho dele, a gente vai, ó,
tirar esse 1 daqui, esse ganho dele, ou seja, eu vou multiplicar por 100, foi um ganho de 95,75%. Tá aí. Ah, professor, eu poderia ter feito 0,45 vezes 0,35? Pode, sim. Não ia mudar nada. Ok? Ou 45 vezes 35. Tá aí. Esse foi o ganho percentual no smartphone, de 95,75%. Posso ir para o próximo? Espera aí, vou voltar. Vou tentar voltar aqui. Nem dá, gente. Não, infelizmente não deu, não. Tá sendo gravada. Mas depois o colega dá um print. Da próxima vez eu pergunto rápido, eu pergunto antes. Vamos lá. Os contratos de aluguel são reajustados pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Esse índice de 7,54% e 7,30% em 2018 e em 2019, respectivamente. Sabendo que, para um contrato com vencimento de janeiro, foram utilizados os valores mencionados anteriormente no cálculo dos reajustes de 2018 e de 2019. E que, em 2017, o aluguel do imóvel era de R$ 1.200. Calcule qual foi o valor pago a partir de janeiro de 2019. A ideia é a mesma coisa da questão anterior, só que eu vou ter que calcular em cima de um valor depois. Primeiro eu vou saber de quanto foi o aumento, porque é um percentual em cima de outro percentual, não é isso? Então, no primeiro aumento é de 7,54%. É um aumento, não é isso, gente? Então quer dizer que eu tenho 107,54%. Concorda? Que é 100% mais 7,4%. E eu transformando isso em decimal, ele vai ficar assim, ó. O primeiro aumento de 1, eu ativei isso aqui. Não ativei, peraí. Vamos lá. Então, o primeiro aumento eu vou de 1,0, porque é 107%, 54, vezes um segundo aumento, não vou fazer detalhado igual ao outro, ou seja, vezes, o outro aumento foi de 7,30, então 107, 107 não, 1, 30 ou 73, tanto faz, vezes o preço do aluguel que foi em 2017, 1.200. Aí eu vou ter o valor real. Mete a mão na calculadora aí e diz para mim quanto é que dá 1,754,073 vezes 1.200. Quanto é que vocês encontraram aí de valor? De... Que zero na frente do 1,0754? Pronto, olha só. Vamos dizer que o valor corresponde a 100%, não é isso? Mais um aumento de 7,54%. Correto? 100% mais
um aumento de 7,54% não é 107,54%? Se eu somar os dois aqui, lembre que aqui é um número decimal, é 7,54, mais 100 dá 107,54. Só que eu pego esse número aí e vou transformar em uma, ó, fração decimal. Tudo que é dividido por 100, 10, 100 ou 1000, eu não desloco a casa para a esquerda? Pois é, eu estou dividindo por 100, então eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então vai ficar 1,0754. Entendeu? Então por isso que tem esse zero aí. Não é porque... Se fosse 34%, um aumento, como a gente viu no anterior, seria 134. Sim, quanto é que dá aí, gente? Essa multiplicação. Mil trezentos e cinquenta e sete. Ah, eu achei estranho. Multiplica de 1384, pronto. Não, vamos arredondar. 68.504, não foi isso? Então depois do 8 é o número 5, então vamos arredondar aqui para 9. Pronto, porque o dinheiro que nós trabalhamos tem duas casas decimais, a moeda, o real. Trabalha com duas casas decimais, então a gente arredonda para... Então, a partir de 2019, o aluguel vai ser reajustado para R$ 1.384,69. Ok? Então, esse é o valor a ser pago. 1.384,69. Fiquem atentos ao arredondamento, viu, turma? Sempre. Não está entendendo? Pergunta. Por quê? Ah, não pode. Cuidado. Isso. Esse é o erro. Você não vai somar os aumentos sucessivos. Você vai multiplicar. Os aumentos sucessivos são sempre multiplicados. Ok? Então fica atento, já que você já fez dessa forma, cuidado para não cair de novo nessa bobagem. Os aumentos sucessivos... Ah, pois é. Os aumentos sucessivos são multiplicados. Sempre. Ah, bora lá. Dá um print aí. Eu achei que hoje a gente já vou ter que modificar lá na atividade. Eu achei que hoje a gente ia chegar já no novo assunto. Não vai dar. É, que nós iríamos chegar já hoje em juros simples e compostos. Mas tudo bem. A gente fica para amanhã. Vamos lá? Posso avançar? Vamos lá. Questão 3. Gente, perguntem, viu, por favor. Não fiquem sem entender as questões, não. Principalmente porque também eu vi que tinha gente já respondendo questões que, por exemplo, de juros simples e compostos, que eu não dei a aula ainda, que eu falei para vocês que aguardem. Bora lá. Se o preço de um produto sofreu 3 aumentos sucessivos, está vendo? De 5%, qual será o aumento percentual total? E aí? Se foi aumento, então eu tenho aquela mesma ideia da questão anterior. Eu tenho 100%, não é isso?
mais um aumento de 5%, só para demonstrar para isso, 105%, que corresponde ao que? 105 centésimos, que é a mesma coisa que 1,05. Só que foram 5 aumentos sucessivos, não é isso? Ou 5? Não, foram 3. Então, eu vou fazer 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, que é a mesma coisa que eu escrever 1,05 elevado ao cubo. É bom que a calculadora faz isso. E aí? Como é que fica? Na calculadora do celular você faz assim, ó, 1,05. Para quem não sabe, ó, tem lá um circunflexo. Aí você faz isso, ó, ele calcula. O Google também faz isso, ele entende. Ele abre imediatamente a calculadora quando você faz isso. Ele já entende que isso aqui é uma potência. E aí? Dá quanto? Não. Você não calculou potência, você somou. Pronto, 1,157,625. Pronto. Ele quer com uma casa decimal. E aí? 15,8? Por que 15,8? Bom, gente, olha só. Preste atenção. Isso. Então, isso daqui, a gente vai desprezar 1. Lembra que eu falei para vocês que a gente despreza 1? Então, quer dizer que isso, a gente vai correr duas casas decimais, vai desprezar essa parte inteira, porque essa parte inteira quer dizer que é além do aumento. Então, multiplicando por 100, vai dar 15,76. Então, 15,76, que ele quer com uma casa decimal, não é isso? Então, 15,8%. Muito bem, Débora. É. E outra coisa também, isso. E outra coisa também, Luísa, repare que a gente só está fazendo aumento até então. Então a gente despreza a parte inteira daqui. Então, tudo que fica além de um inteiro é porque é aumento. Tudo que fica abaixo, por exemplo, se deu 0,8, quer dizer que houve uma redução. E houve uma redução de quanto? Porque aqui está abaixo de 1%. Uma redução de 20%. Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco mais uma vez. Por que que é isso? Então, repare que aqui está sendo um aumento. É o tempo inteiro um aumento. Até então, a gente só fez aumento. A gente vai chegar aqui numa redução daqui a pouco. Eu acho. Vamos lá. Anota aí. Posso avançar? Oi, diga, Eduardo. A gente vai chegar lá. Deixa eu fazer mais uma vez a questão. Ok? Deixa eu fazer para outra, porque senão a gente não corrige todo o exercício. Vamos lá. Um comerciante. Deixa eu iniciar aqui.
um comerciante de jogos eletrônicos, após aplicar um aumento de 10% em seus produtos, concedeu um desconto ao produto. Então, olha só. Repare que ele dá um aumento, depois concede um desconto. Então, o aumento quer dizer que ele vai ficar de 1,1, não é isso? Porque vai ficar 110%, que foi acima. Concedeu um desconto ao produto. O preço inicial do jogo era de R$ 170 reais, e o preço após o desconto, não é isso? Estabelecido passou a ser de R$ 149 reais. De quanto foi o desconto aplicado? O problema é que o desconto aplicado, eu não sei, eu vou considerar como uma incógnita. Mas o aumento, bota aqui, ó, aumento de 1,1, porque foi acima de 100%. Ou 1,10, tanto faz assim. E a gente pode chamar o desconto de x. Ok? Vamos botar assim de x%. Vamos lá. Então, se são aumentos e descontos sucessivos, eu vou naquela mesma ideia. Eu vou ter o quê? Que o desconto vezes o aumento, ou o aumento vezes desconto, isso não importa, é multiplicação, vezes, qual era o preço inicial do jogo? R$ 170 reais. No final ele pagou quanto? R$ 149,60, ou 149,6. Então você já repara aí que você tem o quê? Uma equação, não é isso? Quanto é que dá 1,10 vezes 170? Multiplica aí para mim, por favor. Dá quanto? Pronto. 187 vezes x dá 187x. Bota para cá. 187x vai ser igual a 149, não é isso? E 60. Então, x vai ser igual a 149,60 dividido por 187. Quanto é que dá essa divisão? Faz essa divisão para mim, por favor. Olha, deu o número exato que eu botei no anterior. Quanto é que dá essa divisão? Cadê, gente? R$ 140? Eu botei 100. Ah. 149,6. Obrigado. Dá 0,8. Pois então, repare que esse 0,8 ele está abaixo. Aí você vai dizer, foi 80% de desconto. Cuidado para não cair nesse erro. Se eu for transformar isso aqui em percentual, eu tenho 100% menos 80%. O desconto foi de quanto? Tá aí. Pronto.